Porque você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Pastor Jonias. Lição 7 do primeiro trimestre de 2017. CPAD. O título: Benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Nossos contatos para agendamento aqui no e-mail prof.jonias@gmail.com e os telefones DDD 62 3280 0114 ou DDD 62 984 69 13 90. Através desses contatos você pode nos agendar para uma palestra na Escola Bíblica Dominical ou uma pregação na sua igreja. Esse link aqui, NET Dominical, estará sempre na descrição dos vídeos. Você clica e assiste as lições e também os vídeos comentados com antecedência da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, verso 32. Verdade prática: a benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus. O objetivo geral: mostrar que a benignidade é um aspecto do fruto do Espírito e que a porfia é obra da carne. Os objetivos da lição: reconhecer que a benignidade se fundamenta no amor, mostrar que a porfia se fundamenta na inveja e no orgulho, explicar por que precisamos nos revestir de benignidade. Meus queridos irmãos, na lição de hoje estudaremos mais um aspecto do fruto do Espírito, a benignidade, e mais um aspecto das obras da carne, a porfia. No livro de Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ter o registro aí das obras da carne e o fruto do Espírito. Veremos que o crente cheio do Espírito tem um coração benigno e procura ter relacionamentos saudáveis, evitando discussões, disputas e polêmicas. O conselho de Paulo a Tito foi para que ele fugisse das discussões, polêmicas e debates acerca da lei, pois tais discussões são inúteis e não acrescentam nada à fé dos irmãos. Esse registro está em Tito, capítulo 3, verso 9. Nesta lição, vamos tratar destes dois aspectos interessantes: o aspecto do fruto do Espírito, a benignidade, e o aspecto do fruto da carne, ou obras da carne, a porfia. Eles se contrastam, é como se fosse Polo Norte e Polo Sul. No primeiro ponto, temos 3 subpontos. O título é: a benignidade fundamenta-se no amor. O que é benignidade? Você conhece o significado desta palavra? Benignidade significa índole boa, bom-estar, benevolência, humanidade e bondade. No crente, essas características não são o resultado de uma boa formação acadêmica ou de uma família funcional. É o resultado do fruto do Espírito. Não conseguimos ser bondosos pelo nosso próprio esforço. A bondade que estamos estudando vem de Deus, pois Ele é a fonte de toda benevolência e amor. 1 João 4 e 8. Deus é amor. Logo, a benignidade é uma das características do crente. Essas características não são emanentes de nossa índole adêmica, mas é da índole do Espírito de Deus. Subponto 2. Jesus, exemplo de benignidade.
Jesus é o nosso modelo maior. Em João capítulo 3,16, o texto ouro da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é o nosso maior paradigma. Ele amou os ricos e os pobres, e sempre ajudou a todos que foram a ele. Dava toda uma atenção nas suas caminhadas, por onde quer que fosse. Ele, diante da multidão, parava se fosse possível e dava atenção a um cego Bartimeu, a uma mulher cananeia cuja filha estava miseravelmente endemoniada. Ele dava toda a atenção àqueles que precisavam dele. Jesus é exemplo de benignidade. No 3, a benignidade na prática. Billy Graham, que é um dos maiores pregadores dos tempos modernos, diz que é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. É fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem, mas precisamos ser benignos com aqueles que erram, tropeçam e ainda nos tratam mal. Aqui está o mérito. Diante dessas circunstâncias conflitantes, você ser benigno, bondoso. Parte 2. A porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho, se contrastando com a benignidade que se fundamenta no amor. Inimizade e porfia, embora essas duas palavras pareçam ter o mesmo significado, elas são distintas. Vamos ver aqui no dicionário Howes. Inimizade é ódio, indisposição e malquerência. Porfia significa contendas de palavras, discussões, disputa e polêmica. Embora tenham significados distintos, elas são obras da carne, da velha natureza. Por isso devemos fugir de tais ações. Gálatas capítulo 5 e versículo 20, 21. No subponto 2, nós temos aqui um caso característico da inimizade e porfia na pessoa de Evódia e Sintique, que eram duas irmãs da igreja de Filipos. Elas se contrastavam em atitudes. Estavam em porfia, provavelmente por questões eclesiásticas ou, segundo estudiosos, não se sabe bem a razão, mas alguns apontam esta razão da porfia entre o desejo de cargos eclesiásticos. Mas a verdade é que elas foram reprovadas pelo apóstolo Paulo a fazer um reencaminhamento, porque com porfia não dá para se encarar uma vida saudável, espiritualmente falando. E temos um outro exemplo, Miriam e Arão. Esses eram irmãos de Moisés. Criticaram Moisés por se casar com uma mulher cuxita. Na verdade, eles não tinham o fito de apenas se interessar pelas coisas espirituais e ver o bem-estar de Moisés, mas invejavam o cargo e queriam a liderança. Foram isolados e pagaram um preço alto até que foram reencaminhados. Então, a porfia se fundamenta na inveja e no orgulho, meu irmão. Traz desastres na igreja. Quantos casos nós temos nas igrejas de pessoas que estão em porfia e que têm orgulho, inveja, almejam posições e querem tirar de qualquer maneira a posição de outro que está desenvolvendo um determinado serviço. A verdade é que o comentarista e o apóstolo Paulo nos aponta a porfia se fundamentando na inveja e no orgulho. Precisamos eliminar esta obra da carne para termos sucesso espiritual. Na parte 3, revistamos-nos de benignidade. Aí nós temos 3 subpontos, retirando as vestes velhas. Paulo exorta os crentes de Colossos a se despirem da velha natureza, deixando de lado a ira, a malícia, a maledicência e as palavras torpes. Colossenses capítulo 3, verso 8.
Como filhos de Deus, precisamos nos revestir de vestes novas, ou seja, novas atitudes, a fim de anunciar ao mundo a benignidade de Deus. O mundo espera de nós algo especial. Precisamos ser diferentes. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vivemos neste mundo, mas não podemos conformar com a sua maneira de viver e pensar. É um mundo que está recheado de porfia, de maldade. Nós precisamos estar bem, precisamos de santidade, pois sem ela jamais poderemos agradar o Senhor nem vê-lo. Hebreus capítulo 12, 14. Subponto 2, sede benignos. A benignidade é um antídoto, ou seja, é um contraveneno, é um escudo contra as porfias. Quando a cobra morde alguém, ele precisa de um antídoto contra o veneno da cobra. E aqui o antídoto contra as porfias, as dissensões, é a benignidade. Tornamos-nos benignos porque fomos perdoados e justificados por Jesus Cristo, e agora o Espírito Santo habita em nós e nos ajuda a viver de modo santo e justo. Oh, aleluia! Fomos perdoados por Cristo. Por isso, precisamos também conceder o perdão àqueles que nos ofendem e magoam. E aí está exemplificado aqui em Mateus 6, 12, 14, 15. De certa forma, é até fácil agir com bondade com aqueles que agem conosco dessa mesma forma. Mas precisamos ser benignos com aqueles que nos odeiam e nos maltratam. Jesus nos ensinou a amarmos até mesmo os nossos inimigos. E aqui no último subponto dessa parte 3, imitando a conduta de Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma vida exemplar e como líder era um exemplo para os crentes de Corinto. Sua maneira de viver era tão santa que ele desafiou os crentes a serem seus imitadores. Ele diz: serem meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sua família, seus amigos e seus irmãos em Cristo precisam ver em você uma conduta exemplar. Você precisa ser modelo para essa sociedade pervertida e maligna. Meu irmão, se realmente desejamos expressar um cristianismo vivo, autêntico, precisamos excluir do nosso meio as porfias, pois são obras da carne e maculam o corpo de Cristo. Precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que com sua benignidade atraía as pessoas para se reconciliarem com Deus. Jesus manifestou sua benignidade curando os enfermos, libertando os oprimidos pelo diabo e morrendo na cruz pelas nossas ofensas e delitos. Aprendemos nessa lição que a obra da carne, a porfia, se contrasta com o fruto do Espírito, a benignidade. A obra da carne oriunda da velha natureza adâmica. E o fruto do Espírito, benignidade, tem sua fonte em Deus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Vou deixar aqui o questionário. É só pausar o vídeo e ver as questões. Aqui nós temos as respostas para as questões pertinentes. Que Deus nos abençoe. Todo esse rancor que habita em você,